Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Agora de forma oficial, só um minutinho. Tem gente aqui. Tem gente aqui me perguntando se vai ter aula sexta-feira. Deixa eu só um minutinho, deixa eu terminar a resposta aqui. E já colocar também o link ali. Show. Vamos lá, então. Bom, pessoal, na nossa última aula, nós falamos sobre o material, apresentamos o sumário dele, discutimos um pouquinho sobre a questão dos dias de aula e coisa e tal. Vamos lá, sem mais delongas, entrar no nosso material de hoje. Hoje nós vamos ver um item, um tópico, na verdade. Eita, o pessoal resolveu chegar tudo de uma vez aqui, ó. Beleza, isso é bom demais. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos trabalhar o tópico especificamente chamado sumário executivo. Tá, professor, você não falou que essa é a última coisa que a gente preenche no plano de negócio? Falei, repito e ratifico isso. Só que tem uma coisa, nós precisamos saber dele no início, né? Porque está no início do material, então a partir dele, a gente vai desenvolver as outras coisas. Não que nós iremos desenvolver ele agora, nós vamos ver ele agora, vamos estudar, vamos pormenorizar as coisas que estão lá e depois a gente vê como é que a gente vai fazer para ou montar um plano de negócio, ou alguma coisa nesse sentido. Depois a gente vai se falando. Ok? Bacana. Saulo, beleza? É você que me perguntou aqui agora, que falou a respeito de vir online? Ah, não, é o Caio. Beleza, Caio. Vamos lá. Pessoal, vamos lá então para o material, né? Porque aí a coisa fica mais bonitinha. Bacana. Show de bola. Vamos lá então. Bacana. Primeira coisa que a gente vai ver é o sumário executivo, né? E logo de cara vem aquela famosa e maravilhosa pergunta. O que é, na verdade, esse sumário executivo e como é que a gente faz? Aí ele vai responder para mim logo na primeira linha aqui, ele já me fala, o sumário executivo é o resumo do plano de negócio. Simples assim. Ponto, respondeu a questão. Morreu Maria Preá. Beleza? Agora vamos lá. Ele ratifica e lembra bem que é o resumo, ele não é uma introdução ou uma justificativa, tá? Ele é sim um sumário, onde tem os pontos mais importantes, né? Que deve constar no plano de negócio. E com isso a gente começa vendo aqui, então, algumas coisas que precisam contemplar dentro desse sumário executivo. Por exemplo, resumo dos principais pontos do plano, dados do empreendedores, experiência profissional e atribuição, dados do empreendimento, missão, setor de atividade, forma jurídica, enquadramento tributário, capital social e fonte de recursos. Beleza? Beleza. Agora vamos passar um pente fino nessa paradinha aqui. Ele vai falar para mim que é o seguinte, ó, fica de olho aí, pessoal, ó. Embora o sumário executivo compreenda a primeira parte do plano, ele só deve ser elaborado, ó, na conclusão. Lembra que eu falei disso? Então, ó, ao ser lido pela pessoa ou pelas pessoas interessadas, ele tem que deixar bem clara a ideia e principalmente a viabilidade de implantação do seu negócio, tá?
E, logicamente, essa viabilidade desse negócio ela tem que vir mais detalhada, né, nas partes seguintes, aonde vai deixar bem claro que o que você está falando ali no seu sumário executivo é verdade. Então, vamos lá. Vamos no primeiro ponto. Resumo dos principais pontos do plano de negócio. Beleza? Tá. O que é e como fazer? A gente vai sempre fazer essa pergunta, tá? E ele vai falar para a gente que a gente precisa, ao descrever o plano, fazer um breve relato de quê? Das suas principais características. E mencionando sempre o que é o negócio, quais os principais produtos e serviços, quem serão seus principais clientes, onde será localizada a empresa, o montante de capital a ser investido, qual será o seu faturamento mensal, que lucro você espera obter no negócio, em quanto tempo o capital investido vai retornar para o bolso do investidor. Primeira coisa que as pessoas que vão investir no plano de negócio vai olhar são esses principais pontos aqui, ó. A partir disso aqui, você vai ser financiado ou não, ou o seu negócio vai tender a dar certo ou não, ok? Então, vamos lá. Ele vai falar para mim aqui a hora de praticar é transcrever essa parte aqui para cá. Simples assim. E aí ele vai me apresentar aqui, ó, indicadores de viabilidade, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno de investimento, ponto de equilíbrio. Isso a gente vai ver lá no ponto 5 do plano de negócio, tá? Que é lá no financeiro, no plano financeiro. Dados dos empreendedores e sua experiência profissional. Pessoal, e atribuições. Se lembra que eu falei a respeito da importância de ter esses dados aqui, ó, e principalmente dessa experiência, porque quando eu faço essa informação bem feita, a pessoa que vai ver o seu plano de negócio, ele vai falar, opa, espera aí, mas o Ian é engenheiro elétrico, por que é que ele quer, o Ian Solo, tem dois, deixa eu especificar, Ian Solo é engenheiro elétrico, como é que ele está falando que vai montar um pet shop? Aí ele vai falar para mim, lá embaixo, que ele vai contratar um veterinário e pessoas especiais para isso. Beleza? Então vamos lá, ele já me pergunta o que é e como fazer, ele vai falar que aqui você vai informar os dados dos responsáveis pela administração do negócio, fazendo uma breve... Pessoal, não é, preste atenção, não é currículo, tá? É uma breve apresentação do perfil do cara. Ah, qual a diferença da apresentação do currículo? Currículo você vai falar, professor Madison é formado em administração, pós-graduado em sistemas de informação, pós-graduado em consultoria, auditoria e em entes públicos, é mestre em planejamento estratégico, é doutorando em planejamento estratégico. Ponto. Isso é o currículo, certo? A apresentação é, professor Madison é um cara de bom relacionamento, de fácil convívio, pessoa experiente na área de administração, tem especialização e mestrado na área de administração, tem habilidade para trabalhar tal e tal e tal e tal coisa. Entenderam, gente? Vocês estão me ouvindo, né? Oi, alô, câmbio? Sim ou não? Sim, professor. Então, a apresentação da pessoa seria como se fosse aquela mini biografia que tem nos rodapés de livro do autor, que fala, ele é formado em tal coisa e ele trabalhou nisso aqui e fez esse livro pensando nessa coisa. Pronto. Exatamente isso. É bem por aí mesmo, né? Definiu certinho. Então, essa é a apresentação, né? E aí é lógico que você vai destacar suas habilidades e experiências anteriores no assunto. Mas aqui, gente, esse material nosso, todo passo ele tem o fique de olho. E é para que isso aqui? É para você ver e passar direto? Não, é para você ficar de olho, lógico, né? Então, olha só. Para prevenir-se contra a escolha equivocada de sócios, você tem que fazer o quê? Analisar se os objetivos dos seus sócios são os mesmos que os seus.
Você tem que olhar qual é o grau de ambição de cada um deles e qual a dimensão que eles esperam e que desejam para esse negócio. Ó, divida as tarefas antes de montar a empresa. Define o campo de atuação de cada um, horário de trabalho, quem terá acesso às informações. Ah, professor, mas por quê? Vou contar um negócio para vocês. Se você não separar direitinho quem é o seu sócio, o que é que você vai fazer, o que é que ele vai fazer, o cara casa e a mulher dele é bem xeretona. Ela vai entrar no negócio e vai ficar dando palpite, pitaco, entrando até na sua área. Se você não definiu isso antes, você é obrigado a ficar calado. Se você definiu isso antes, você vai chamar o cara no canto e vai falar, companheiro, vem cá, ó, sua dona menina aí tá entrando aqui onde não foi chamado. E da mesma forma, e principalmente vocês, meninas, que tem os maridos são extremamente xaropes. Quero saber onde a minha mulher está trabalhando, o que é que ela faz, como é que ela está fazendo, quem é que está fazendo o serviço que ela deveria fazer, ou que serviço que ela está fazendo que não deveria. Tá? Então, assim, define essa tarefa, o campo e horário de trabalho. Depois não tem ninguém para falar nada contrário a isso. Ó, defina com antecedência o valor do Prolabore, tá? O que é o Prolabore, professor? É a sua retirada da empresa. Pô, peraí, mas eu já ouvi falar que não pode retirar dinheiro da empresa enquanto ela não tiver 2 ou 3 anos. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso? Que enquanto a empresa não se solidificar, você não pode tirar dinheiro dela. Já ouviram falar isso? Lembro que o Prolabore, ele não é retirada da empresa, ele é o pagamento do salário do dono, tá? Que o cara não vai montar uma empresa, botar todo o dinheiro que ele tem lá e não vai receber nada por isso, né? Pelo trabalho, pelo tempo que ele investe ali. Entenderam? Bacana. E depois disso, você também, depois que você fizer definir bem qual é o valor do seu Prolabore, como é que vai ser a distribuição dos lucros? Ah, eu tenho 20%, o fulano tem 80%. Só que o 80% dele é só de grana, ele não entrou com mão de obra. Então, eu vou receber, ele concordou em me pagar 10% a mais para que eu possa estar trabalhando mais do que ele. Ah, beleza, então. Mas tem que estar no negociado antes, tá? Estabeleça aqui, ó, qual o grau de autonomia de cada um. E até que pontos envolvidos pode tomar a decisão sozinho. Entendeu? Simples demais, desde que se esteja bem determinado. Determina se os familiares poderão ser contratados e quantos por parte de cada sócio. Sempre escolha os funcionários e parceiros em conjunto, tá? Defina o que vai acontecer com a sociedade quando um dos sócios falecer, por exemplo, ou não puder mais trabalhar. Determina um sistema de sucessão. Quem é que vai assumir? É o filho, a filha, a esposa, o marido? Como é que é? Escreva todos os pontos que possam gerar atritos futuros e um contrato que tem que ser assinado pelo sócio. Como é que chama esse contrato aqui, gente? Vocês sabem me informar? Alguém já ouviu falar? Como é que é feito como é que é o nome desse contrato? Como é que é o nome dessa carta? Na verdade, o nome desse documento? O nome desse documento é Memorando de Intenções, tá? E ele é assinado por todos os sócios. Ó, tenha claro que vai contribuir para a permanência de uma sociedade, que é algo tão simples como manter um casamento. É a mesma coisa, tá? Você precisa disso aqui, ó. Diálogo e clareza. Cara, se você fez alguma coisa que a outra pessoa não gostou, seu sócio, sua esposa, o seu esposo, chama para conversar. Explica por que você fez aquilo. Aí você vai ver que a explicação que você vai dar
ela pode resolver muito problema, tá? Pode te ajudar demais, beleza? Ó, ele ratifica aqui para a gente falando que os conflitos eles são inevitáveis, e são mesmo, em todas as nossas áreas, tá? Mas o que vai fazer a diferença é como é que você vai resolver esses problemas. Ah, você vai deixar para lá? Cara, um dia o copo enche e derrama. Você tem que chegar e chamar e falar, senta aqui, vamos conversar. Certo? Ó, verifique se o seu futuro sócio não possui restrições cadastrais ou pendências junto a órgãos como a Receita Federal, Secretaria da Receita da Fazenda, INSS. Lembre que essas situações elas podem dificultar o seu acesso ao crédito, tá? Por exemplo, você vai precisar pegar um financiamento no banco, mas o nome do seu sócio está sujo e o nome dele está no seu contrato social. E aí? Você não vai conseguir tirar dinheiro, tá? Outra coisa é que você não vai conseguir registrar seu negócio também. Aí ele dá um exemplo aqui de como é que você tem que fazer isso, tá? Simples demais, ó. Perfil, breve currículo, atribuição, e aí vai, tá? Dados do empreendimento. Como é? Ó, aqui você tem que fazer o quê? Informar o nome da empresa, número de inscrição dela no CNPJ, ou seja, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E se ela já tiver registrada, logicamente, se ela não tiver registrada, não tem como, ela não tem número, né? Se não tiver ainda o CNPJ, você vai ter que fazer o quê? Ó, indicar o CPF de alguém. Beleza? Ok? Só um minuto, por favor, gente. Pessoal, desculpa aí. É exatamente o que a gente estava falando agora há pouco. Diálogo e clareza. Minha dona esposa bateu na porta aqui, perguntando se eu poderia fazer uma coisa para ela assim que a gente finalizasse nossa aula. E a resposta foi positiva. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, então. Pessoal, está tudo claro até agora? Alguma dificuldade? Alguma contribuição? Alguma coisa que vocês precisam saber? Até o momento estou entendendo direitinho, professor. Beleza, Camila. Mais alguém? Então tá legal. Vamos lá, então. Olha só. Se eu não tiver o CNPJ, eu vou ter que indicar o CPF, né? Gente, vocês se lembram da missão? Para que você nasceu? Ó, a missão da empresa é o papel que ela desempenha em sua área de atuação. Ou seja, para que? Porque ela nasceu. É a razão da sua existência. E representa o seu ponto de partida. Porque é ela que vai identificar qual é o rumo que você vai dar para o seu negócio. Tá? Então, para definir a missão, você responde essas 4 perguntas aqui, e você vai saber exatamente o que é a sua missão. Qual é o seu negócio, quem é o seu consumidor, qual é o valor para o seu consumidor, ou seja, o que a sua empresa vale para o seu consumidor, o que é importante para os empregados, fornecedores, sócios e comunidade. Aí ele dá uns exemplos para a gente aqui bem interessante. Olha só, uma empresa de alimentos, por exemplo, servir alimentos saborosos, de qualidade, com rapidez e simpatia em um ambiente limpo e agradável. Alguém se arrisca a dizer de onde é essa missão? Vamos lá. É de uma empresa de alimentação e nós temos ela em Palmas. McDonald's, não sei, Burger King. Rapaz, em cima da mosca. McDonald's, exatamente, tá? E aí ele vem falar para a gente também sobre uma locadora de veículos que ele vai falar, olha,
oferecer soluções em transporte por meio de aluguel de carros, buscando a excelência. Esse aqui é a Localiza, tá? Ó, hospital. Ele vai promover a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas, praticando a melhor medicina por um meio de uma organização hospitalar autossustentável, tá? Se não me falha a memória, esse aqui é do Hospital do Câncer de Barretos, ok? E aí você vai descrever a missão da sua empresa aqui. Vamos lá. Qual é o setor de atividade da sua empresa? Aqui você vai definir qual é o seu negócio, né? Simples demais. Você vai falar aqui, ó. A sua empresa, ela é o quê? Ela é uma agropecuária, né? Ela é uma indústria? Ela é comércio? Prestação de serviço? E aí vai. Só que aí ele especifica para mim, ó, agropecuária são os negócios cujas atividade principal diz respeito ao quê? Ao cultivo do solo para a produção de vegetais, legumes, hortaliças, semente, frutos, ou a criação, a criação e tratamento de animais, bovino, suíno, etc. Exemplo, plantio de pimenta, cultivo de laranja, apicultura, criação de peixes ou de cabras. Certo? Indústria vai transformar matéria-prima. São empresas que transformam matéria-prima em produtos acabados, né? Com auxílio de quê? Com auxílio de máquinas ou manual mesmo, tá? Que abrange o quê? Desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos. Cara, até artesanato se encaixa em indústria? Sim. Comércio. São as empresas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor, no caso do comércio varejista, né? São aqueles que compram do fabricante para vender no varejo. E o atacadista vende atacado, certo? Vamos lá, então. Prestação de serviço. São as empresas cujas atividades não resultam na entrega de mercadoria, e sim no oferecimento do próprio trabalho ao consumidor. Lavanderia, oficina mecânica, escola infantil, e assim vai. E uma construtora, gente? Vamos lá. Uma construtora se encaixa em qual perfil desses aqui que a gente disse? Em qual desses setores de atividade? Devagar, gente, um de cada vez, por favor, senão a gente não consegue, não. Vamos lá. Prestação de serviço, né? Ou não? Prestação de serviço. Muito bem. Alguém mais discorda aí? Alguém discorda? Ó, pessoal, a missão da empresa... Deixa eu ver aqui, Ian. Saulo, tá ok. Beleza, então. Professor, a missão da empresa sempre vai ter com função genética da sua área. Claro, Ian. Ela, na verdade, ela vai falar quem ela é, para que ela nasceu e por que ela existe. Beleza? E aí, Caio, seja bem-vindo. Ó, uma empresa de drive-thru tem a missão de produzir saborosos lanches com preço justo e atendimento rápido para motoristas de veículos de passeio. Sim, seria um belo de um exemplo de missão. Tá? Você poderia retirar até a questão aqui, ó, para atendimento rápido de motoristas. E aí poderia tirar o veículo de passeio, tá? Porque em determinados drive-thru ele recebe também veículos de trabalho, ok? Por exemplo, uma caminhonete que se utiliza como veículo de passeio, ela não é considerada um veículo de passeio. Ela é considerada um veículo utilitário. Beleza? E aí a gente vai ver aí um monte de senhorinha andando de Hilux, zerinha, achando que é carrinho de passeio. E ela tem dinheiro para isso, ela vai fazer o que ela quiser com o carro, sem problema. Mas a especificação e a descrição dele é veículo de trabalho. Ok? Na verdade, todos os veículos
movidos a diesel são considerados veículos de trabalho. Tá. Quanto à forma jurídica, o que é e como é que a gente vai fazer isso? Gente, presta atenção aqui, ó. Primeiro passo para que a empresa exista é o quê? É a sua constituição formal, tá? E para isso é necessário você definir qual é a forma jurídica dela, né? Que vai determinar qual é a maneira que ela vai ser tratada pela lei. Assim como o seu relacionamento jurídico com terceiros. Então, as formas jurídicas mais comuns para as micro e pequenas empresas são essas aqui, ó. Microempreendedor individual, que é o MEI, que é aquele cara que trabalha por conta própria. Falar nisso, tem algum MEI aí? Algum MEI? Nem inteiro? Beleza, então. Eu mexo na parte de manutenção de celular. Quem? Eu, Zilan. Zilan, beleza. É porque eu estava na outra página, eu não vi. Beleza, cara. Você trabalha com manutenção de celular, é isso? Isso. Tá, e você é MEI. Sim, sim. Bacana. Tem também o EI, que é o empresário individual, tá? Que é a pessoa física que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, que responde com o seu patrimônio pelas obrigações contraídas pela empresa. Gente, preste atenção nisso aqui. Ó, o empresário individual, ele responde com o seu patrimônio pessoal. Se a empresa falir e ele tiver só a casa dele morar e precisar pagar os funcionários, vai penhorar a casa dele para pagar os funcionários, tá? No caso, por exemplo, do Eireli, tá? Ele já não é assim, porque o Eireli, ele é o quê? É a empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Ela é o quê? Ela é uma empresa que é constituída por uma única pessoa, tá? Que é titular do total do capital social da empresa. Ele que é o dono total. Só que é a empresa que responde pelas dívidas, tá? Só com o patrimônio dela. Então, os bens do titular aqui, ó, não pesa, entendeu? Empresa quebrou, o cara pode ter 10 fazendas no nome dele, 20 outras casas, outras coisas, que o que vai ter que pagar é o que está no nome da empresa. Entendeu? E a sociedade limitada. Sociedade limitada ela é composta por, no mínimo, 2 sócios, logicamente, né? Já fala sociedade limitada. Ele pode ser constituído por pessoas físicas ou jurídicas, e a responsabilidade de cada sócio, como o próprio nome diz, é limitada. Limitada a quê? Ao valor das suas cotas, tá? Mas, olha só, todos eles respondem solidariamente pela integralização social, do capital social. Pessoal, o que é essa história aí de integralização do capital social? Cara, aqui é o seguinte, aqui é onde entra, assim, o cara tem muita grana, eu vou jogar isso aqui pro canto aqui, para eu poder ficar vendo vocês aqui. O cara tem muita grana, certo? Muita grana. E ele tem um amigo que é um profissional fantástico. Só que esse profissional fantástico, ele não tem tanta grana assim. Mas o cara é muito bom no que faz. E aí o amigo rico vai chamar esse amigo que tem o conhecimento de causa e vai virar para ele e falar assim, vamos montar uma empresa nós dois? Na sua área? Aí ele fala, vamos. Só que eu estou meio sem grana. Não, vou fazer o seguinte, a gente entra como 50%, 50%, e a gente faz somente a integralização do capital inicial com 40%. Ou seja, se a empresa custar 100 mil, eu entro com 20, você entra com 20. E a gente deixa os outros 60 mil restantes para a gente fazer a integralização futura. Beleza? Beleza. Tá, tranquilo. E a empresa começa a ir, e a empresa começa a crescer. E esse cara é mais rico que o outro, não é à toa, né? É porque ele é mais zoiudo que o outro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver que aquela empresa está crescendo, e ele vai virar para o coleguinha e vai falar assim, está na hora de nós fazermos
a integralização do capital. Mas ele sabe que o amigo ainda não juntou os outros 30 mil, que é a parte dele, para integralizar o capital. E ele vai virar para o amigo e falar assim, olha, você tem o dinheiro? Ele vai falar, não, não tenho. Então, vamos fazer assim, você me vende 50% das suas cotas e eu pago 50% da diferença da integralização. Pode ser? Pode. Aí o cara rico passou a ter 75% da empresa e o outro 25% da empresa. Por conta de quê? Por conta da bendita, maravilhosa integralização do capital social. Tá? Mas eu já vi um caso de um cara que realmente era amigo do outro. Ele virou e falou assim, você tem a grana? Ele falou, não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar o dinheiro, sem juros, para você fazer a integralização e você vai me pagando de acordo com o que você pode. Beleza? Olha aí que coisa de joia, hein? Né? Podia ser sempre assim. E aí ele vem, ó. O fique de olho aqui é um conselho muito lindo. Informe-se com contabilista sobre a forma jurídica que mais se enquadra a sua empresa. Simples assim. Tá? Eu vou procurar o contador. Pode falar. Professor, também tem o ME, né? Sim, sim, sim. Tem, desculpa, falhou. ME? Sim, que é o microempreendedor. É o microempreendedor, que é ou microempresa, em alguns casos, né? Depende da forma com que está sendo colocado. Aqui ele cita para a gente só essas formas jurídicas aqui, tá? Mas tem também uma outra forma jurídica que é a SA. Como assim SA, professor? Sim, a sociedade anônima. Mas quem é sociedade anônima? As sociedades anônimas são empresas de capital aberto. O que diabo é uma empresa de capital aberto, professor? É uma empresa que começou pequena, foi crescendo. Ela começou lá no limitada, pode ser? Começou no limitada, foi crescendo, chegou ao ponto que ela abriu o capital para venda de ações para acionistas externos. Aí ela passou a ser uma sociedade anônima, ou seja, tem inúmeros donos. Ah, você pode me dar um exemplo? Posso. Banco do Brasil S.A., Petrobras S.A., e por aí vai. Certo? Bacana. E qual é o enquadramento tributário? Gente, enquadramento tributário, vocês se lembram que aqui ele falou que eu preciso saber, ó, quais são as formas jurídicas, né? E que eu preciso saber disso aqui, ó, que é a forma que vai determinar pela qual eu vou ser tratado pela lei, tá? Aí é aqui que eu entro com essa conversa de lei, ó, enquadramento tributário. Porque se eu virar e falar assim, olha, eu sou um microempreendedor, ou eu sou um EIRELI, tá? O que acontece? Eu vou entrar aqui, ó, nesse enquadramento do Simples Nacional, tá? E aí ele vai falar aqui pra gente, olha, a lei que enquadra como microempresa, tá vendo aqui a microempresa, ó? Ou seja, a pessoa jurídica com receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil reais. Faturamento até 360 mil reais, bruto, tá? É pequena empresa, então ele já não entra dentro do Simples. Se a receita bruta for superior a 360 mil e inferior ou igual a 3 milhões e 600, ela vai ser classificada como empresa de pequeno porte, uma EPP, tá? Ó, para as microempresas e a EPP, o Simples Nacional abrange os seguintes tributos, que nesses casos não enquadra nenhuma das duas, tá? Ó, o imposto de renda, o CSLL, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICM, contribuição para a sociedade patronal, e aí vai. Ó, a lei também criou o MEI, que é uma pessoa que trabalha por conta própria e tal, ele pode ter uma receita bruta anual até de 60 mil, tá?
o MEI, preste atenção, o MEI pode ter um empregado, tá? E não pode ser sócio ou titular de outra empresa, de jeito nenhum, tá bom? E aí ele vem que o recolhimento dos impostos do MEI é um valor fixo mensal, depende da receita bruta do cara. Ele vai pagar R$ 54,00 por mês e pronto desse imposto, tá? Só isso, professor, só isso. Fica de olho também, ele traz para a gente pesquisar com o contador o que é que caberia. E aqui ele vai definir para a gente o que é cada um daqueles impostos bonitos lá que ele falou o nome aqui, ó. Tá? Que é o quê? Imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição de programas de integração social, contribuição para financiamento de seguridade social, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e indústria, e imposto sobre serviços, certo? Cada um deles é pago para alguém diferente. Estado ou município ou União. Ó, União, Estado, perdão. União, Estado e município. Estado e município. Beleza? E o capital social? Como é que funciona essa paradinha aqui? O capital social, ele é representado pelos recursos, ou seja, pelo grana, equipamento ou ferramenta que foi colocado pelo proprietário quando montou o negócio, tá? E aí a gente vai ver que lá na frente no plano financeiro, né, como é que ele vai ser dividido e como é que ele vai ser montado esse capital, tá? E como ele pode ser e vai ser aplicado, tá? Caso você escolha ter uma sociedade, é preciso determinar o valor de capital que cada sócio vai investir e o percentual que vale esse valor dele investido no capital inteiro. Ok? Ó, sócio Madison, sócio 2, Pedro, sócio 3, João, sócio 4, Raquel. Valor, 25 mil. Valor, 25 mil. Valor, 25 mil. Valor, 25 mil. Percentual de participação, 25%, 25%, 25%, 25%. Entenderam? Simples demais, né? Fontes de recurso. Olha, aqui é simples. Aqui você vai determinar de onde é que vai vir a grana para você implantar sua empresa. Vai vir de quê? Vai vir de uma agência financeira? Ah, você tinha um tio que você nunca conheceu, que morava na Grécia e que faleceu e deixou a fortuna dele toda para você. Perfeito. Tá? Aqui você tem que descrever de onde é que vem. Tá? Olha, os recursos próprios envolvem a aplicação por parte dos proprietários de todo o capital necessário para a abertura da empresa. Já utilizando o recurso terceiro, compreende a busca de investidores ou empréstimo junto a instituições financeiras. Então, é hora de você descrever aqui como é que funciona isso. Beleza? De boa, professor? Vai, Ian. De boa, professor. Tranquilo. Dúvida, pessoal, sobre o que a gente falou aqui, a apresentação dessa primeira etapa nossa, que é o sumário executivo? Não, professor, sem dúvida. Por enquanto não, professor. Tranquilo, gente? Ótimo, então. Nós andamos muito mais rápido do que eu imaginava com esse material. Na verdade, não tivemos poucas participações. Tem alguém entre vós que gostaria de abrir alguma empresa? Que pensa em abrir alguma empresa? E se tem, em qual área? O que você quer saber, professor? Para a gente já ir dando exemplo voltado para a sua área, quando você for montar seu plano de negócio, você já lembrar da aula. Vai, Joyce. Eu acredito que quando, formar, né, eu pretendo abrir uma empresa, talvez com sócios, amigas,
amigo. Certo. Você está pensando em abrir em que área, Joyce? Acho que da construção civil, dependendo do mercado, né? Tá. Então, assim, é hora da gente começar agora já a olhar isso, tá? Então, aí você me diz aqui, uma empresa na área de construção civil, ela tem um leque muito amplo. Em que área? Projeto, mão de obra, consultoria, perdão, consultoria, limpeza de obra, qual área que você... Acabamento. Vocês já perceberam que hoje grandes construtoras, elas terceirizam grande parte dos seus trabalhos para empresas menores? Por exemplo, aqui em Palmas tem uma empresa que ela é especializada em assentar piso, né? A equipe deles só trabalha com piso, mais nada. Piso e revestimento. Então, assim, as grandes empresas contratam essa empresa para fazer a instalação do piso para elas. Porque fica mais barato, eles não têm problema com a questão da qualidade, de ter que treinar o profissional para isso. Fica mais em conta para eles. Então, é bom já pensar em quê, tá, Joyce? Porque aí você já vai decidindo e já pode, desde já ir pesquisando a respeito. Tá? Porque se você você já vai pesquisando, vai mantendo os seus olhos nesse horizonte aí. Ok? Ok. Pessoal, vamos lá. Mais alguém? Ninguém? Tudo certo? Professor, Vai, Ian. depois de ter o curso superior de engenharia elétrica, abre a oportunidade de eu trabalhar como instrutor de NR10, fazendo um curso separado. Sim. Só que eu tenho uma dúvida sobre a questão dessa área, porque pelas minhas pesquisas, normalmente você tem um instrutor de NR10 para empresa específica. Então, você teria um consultor de NR10, um instrutor de NR10 que trabalharia na empresa X e aí ela daria as instruções, ao invés de ter uma empresa terceirizada que faria esse tipo de instrução. Certo. Sabe por quê? Ah, Porque a NR10 ela é muito ampla e ela precisa de um especialista em áreas específicas. Entendeu? aham. Então, assim, hoje a gente está vivendo a época e a era da especialização. Quanto mais especializado você for no assunto, mais você tem possibilidade de ganho, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 3 conhecidos que me procuraram, inclusive hoje, pela parte da manhã me procurou, uma pessoa que seja especialista em tráfego de rede social. Tá? E aí, olha só, nós temos poucos profissionais nessa área. Nós temos muitas pessoas capacitadas na área de informática, mas em tráfego de rede, poucas pessoas. Ah, mas o cara precisa ser formado em informática? Não, o tráfego de rede é mais a estatística. Mais é planejamento. Mais é, pensamento. Espera aí, para mim alcançar tal público, eu preciso de quê? Eu preciso saber o quê? Entenderam? Por isso, a especialização, ela é importante. E vocês querem ver uma coisa? Cada um de vocês tem facilidade em uma área mais do que em outras. Sim ou não? Com certeza, professor. Né? Por exemplo, pelo que você está me falando, você é um cara mais voltado para a área teórica do que para a área prática. Certo, Ian? O que eu estou querendo dizer com isso? Você se dá melhor em trabalhar com papel do que botar a mão na massa das suas placas de automação. E por aí vai. E até mesmo para a questão de criação de projetos. Entendeu? E aí, assim, a gente percebe que tem nada de errado com isso. Cada um tem uma facilidade numa área, sabe? Cada um tem facilidade numa área. Por exemplo, eu, apesar de não ter nenhuma formação na área de recursos humanos, com muita frequência eu recebo convite para trabalhar com recursos humanos na área de gestão de pessoas. Por quê? 2 pessoas influentes
fizeram um comentário no meu perfil do LinkedIn sobre a minha forma de trabalhar com pessoas e gerenciar conflitos. Então, assim, eu já recebi convite de empresa até de multinacional para mim trabalhar com eles nessa área. Mesmo não sendo formado especificamente na área. Entenderam, gente? Mas eu tenho o quê? Uma forte tendência a trabalhar com isso e tenho facilidade de trabalhar com isso. Então, eles já me veem como um especialista. Então, gente, as pessoas falam assim, mas então quer dizer que eu não preciso ter um canudo na mão? É importantíssimo. Abre muitas portas. Mas não é tudo mais, tá? Foi-se a época. Foi-se a época. Beleza? Essa é uma parte complicada, né, professor? Difícil de trabalhar. O senhor tem que ter muita capacidade mesmo, porque exatamente. Trabalhar com gente é uma das partes mais difíceis que tem, né? Exatamente. Olha, para você ter uma ideia, o Hospital Albert Einstein de São Paulo abriu edital para vagas para médicos lá, né? Primeira coisa que eles perguntam para o médico nem é onde foi que ele formou ou qual é a especialização específica dele. Eles perguntam para ele o seguinte: você tem curso de humanização hospitalar? Se o cara falar que não, ele já nem passa para frente. O que é esse curso, professor? Esse é um curso para saber, para aprender a conversar com as pessoas. Vocês já viram como a maioria dos médicos nos tratam quando a gente vai no consultório? Uhum. Nem chega perto da gente, né? Então, assim, principalmente em hospital particular, isso deve ser importantíssimo, né? Sim, e assim, o Albert Einstein é um dos hospitais mais caros do Brasil, né? Então, assim, ele paga muito bem, mas ele também cobra muito bem, né? Cobra muito bem dos profissionais. Dos clientes eu nem vou falar, né? Mas dos profissionais principalmente, tá? Então, assim, se a pessoa não tem um curso de humanização ou tem Qual é o nome do curso, professor? Humanização hospitalar. Ou o cara ele já trabalhou em algum hospital que tem humanização e ele tem alguma carta de referência, entendeu? Se não tiver, cara, nem passa para frente. Então, assim, o pessoal está levando muito em consideração hoje a tratativa humana, primeiro, e segundo, o conhecimento específico naquela área que você vai trabalhar, naquela área que você se propõe. Beleza? Certinho, professor. Pessoal, alguma dúvida? Beleza? Por enquanto não, professor. Ótimo, então tá bom. Então a gente fecha aqui nossa aula hoje, ok? Qualquer coisa eu lembro vocês, meu WhatsApp vai estar aberto o tempo todo. Se você quiser conversar comigo, tem meu número lá, pode chamar, não tem problema nenhum, tá? A gente atende, beleza? Professor, tem como se eu postar essa aula hoje? Não, né? Desculpa, não entendi, Lucas. Tem como se eu postar essa aula hoje, que eu sou de sexta-feira. A primeira parte eu perdi, mas eu não vou perguntar não, porque eu vou assistir na sexta, né? Eu sou da sexta. Não. Se tiver como postar hoje... Não. Eu já vou subir essa aula agora. Sexta-feira nós não teremos mais aula. E eu já coloquei a aula da semana passada, já está lá também, tá? Subi ontem à tarde. Já vi, a da semana passada eu vi. Eu assisti um pedacinho dela na terça e reassisti na sexta-feira. Fazendo isso. Quando der um tempinho, eu entro aqui. Quando você começa a aula, que eu dou uma entradinha e depois eu saio de novo. Aproveitar o tempo. Quando dá um tempinho, a gente aproveita. Tranquilo. Vai, William. Só um minutinho, Daniel. O William perguntou primeiro. Professor, qual foi o dia mesmo que vai ficar a aula do senhor? Terça-feira. Só terça? Só terça. Beleza. A aula que a gente gravar, tiver na terça-feira, eu vou gravar e vou colocar ela lá no Moodle para a turma de sexta e para a turma de terça. Tá bom, então. Para quem não tiver a oportunidade de assistir, tem espaço lá. Vai, Daniel, contigo. Pergunta aí. Aí, a forma de presença fazendo atividade. Fazendo atividade e participando de aula, né? Sim. Vai, Daniel.
Professor, eu queria só que o senhor me tirasse uma dúvida. Não sei se é pertinente a aula, mas é sobre a matéria. Se tiver ao meu alcance, é agora, meu irmão. Vamos lá. Tem algum outro professor dando essa matéria além do senhor? No curso de vocês, não. Porque eu estou matriculado lá no meu comprovante de matrícula, eu estou matriculado nessa matéria à noite. Só que eu já procurei para tudo quanto é lado, de todos os lados. Já até liguei lá Você é engenharia elétrica? Isso. Quinta-feira à noite. Ah, eu estou matriculado na matéria do senhor à noite? Exato, tá lá. Quinta-feira. Ah, que horário é essa aula do senhor? Que eu já não. As duas últimas aulas de quinta-feira, Daniel, de 8h40 às 10h40. Porque eu estou lá eu estou matriculado, começa às 18h50 e eu não acho essa aula, não encontro. Não, é porque é o seguinte, a coordenação de vocês mudaram o meu horário sem falar nada comigo. Colocaram o meu horário na sexta-feira, 2 primeiras aulas. Mas sexta-feira choca o meu horário, eu já estou ocupado esse horário. Entendeu? Entendi. E aí, para continuar atendendo vocês, o professor Tamashiro, junto com o Elcivan, colocou na quinta-feira os 2 últimos horários. Pois eu não assisti nenhuma aula do senhor porque eu não consigo me achar. Vou para um lado, para o outro e não... E lá no Moodle eu estou colocando as nossas aulas lá também, viu, Daniel? Não, então tá certo, porque eu achei que não fosse o senhor. Falei, deve ser outro professor, porque não pode. Me falaram que era o Madison e eu estou procurando para tudo quanto é lado e não encontro a aula. Falei, não, agora tá explicado, então eu vou esperar para a quinta, então. Beleza. Ó, se essa quinta-feira agora você quiser passar direto e pegar só na outra quinta, tá tranquilo, porque nessa quinta agora nós vamos ter exatamente a aula que nós tivemos hoje. Não, beleza, então. Tá? Tá fechado. Eu tô falando porque, assim, se você quiser rever, será muito bem-vindo. Tranquilo. Porque às vezes você pode utilizar seu tempo para outra coisa. Fechado, professor. Certinho, muito obrigado. Por nada. E aí, gente? Essa questão até que eu achei estranho mesmo, assim, professor, porque na terça-feira, eu sou da turma do 7º período, né? No 7º período. Essas matérias é do 7º período. Essa matéria, né? Essa matéria ela é do 7º na grade de engenharia elétrica e na grade antiga do engenharia civil. Então foi por isso que deu errado. Então. Isso. Mas ela também é do 2º período, Lucas, da engenharia civil, tá? Da grade nova. Ah, é? Isso. Por isso que eu tava vendo o pessoal aqui diferente aqui, eu tava estranhando. Exatamente. Aí falando quase todo mundo é da engenharia, uai, tô entendendo, cadê esse povo? Tô reconhecendo. Tá certo, porque choca com o meu horário de saneamento básico, é por isso que eu não tô tá migrando, assim. Tá tranquilo. Mas tranquilo, pessoal, tô acompanhando as aulas lá do Moodle lá, tranquilo. Sossegado, se você tiver a oportunidade de estar aqui, bacana. Se não, assiste por lá, tá de boa também. Beleza, até mais. Okay? Bom final de semana. Obrigado. Vamos lá, gente. Muito obrigada pela aula, professor.